Existem muitas obras belas e pelos mais variados motivos. Há aquelas que possuem sequências de ação de tirar o fôlego, aquelas que possuem uma fotografia de se tirar o chapéu, ou mesmo as que se preocupam com os mínimos detalhes de seus cenários, figurinos e efeitos especiais, dando vidas a cenas impensáveis em um cinema de baixo orçamento ou na vida real. A criação dos prêmios de melhor fotografia, efeitos especiais e figurino no Oscar se deram pela necessidade de reconhecer o esforço de diretores, produtores e demais pessoas envolvidas no processo de produção que se preocupam com cada um desses detalhes. Muitas obras são bem feitas, mas poucas podem ser caracterizadas como verdadeiramente belas. E ao lado disso tudo há Com Amor Van Gogh. Para começo de conversa, Com Amor Van Gogh é classificado oficialmente como uma animação, o que já o faz diferir de qualquer outro filme com que possa ser comparado. Existe sim o entusiasmo em cima de diferentes técnicas de animação e desenhos, sendo os animes japoneses um bom exemplo disso, pois empregam diferentes técnicas e estilos na concepção de seus personagens. Contudo, nem mesmo assim, Com Amor Van Gogh pode ser exemplificado, porque não se trata de uma mera animação, mas sim de pinturas que, uma vez juntas, criam a impressão de movimento e fluidez em tela. Ao todo, foram mais de 100 pintores responsáveis por dar vida aos personagens, cenas e paisagens do filme, que recebeu muita atenção na edição de 2018 do Oscar. Se aproveitando do estilo pós-expressionista do artista, com pinceladas longas e que dão naturalmente a impressão de fluidez em tela, Com Amor Van Gogh chegou às telas de cinema com a promessa de ser, mais do que um filme sobre a arte e a vida do artista, uma espécie de homenagem ao seu trabalho e legado, o qual permanece vivo e relevante até os dias de hoje. Apesar do que pode se pensar em um primeiro momento, o filme não se trata de uma biografia do pintor, mas sim de uma história fictícia baseada em uma teoria que se tornou famosa no início dos anos 2000. A trama segue Armand Rouan, filho do carteiro que por anos havia recebido as cartas que Vincent enviava para seu irmão mais novo, Theo. Passados 2 anos do suposto suicídio de Vincent, o carteiro acaba encontrando uma última carta escrita por Vincent, que havia se perdido em sua bolsa. Querendo honrar o legado do homem, mas sem poder fazê-lo por conta da idade, ele incumbe seu filho, Armand, para que a entregasse para Theo, e assim realizasse essa última vontade do pintor, que havia ficado selado durante 2 anos. E que de quebra poderia revelar o porquê dele ter cometido suicídio, visto que parecia estar bem nos dias anteriores ao incidente. Apesar de contrariar a ideia, Armand parte para tentar encontrar Theo e honrar assim a vontade de seu pai, mas quando chega no antigo endereço dele, faz a primeira descoberta de sua jornada. Ele havia morrido pouco tempo depois da morte do seu irmão. Desolado, Armand sabe que não podia simplesmente desistir, e ao invés de simplesmente abandonar a carta, resolve tentar encontrar pessoas próximas a Vincent que poderiam se tornar as receptoras dessa, entrando também em uma espiral para tentar descobrir o que teria levado o pintor ao suicídio e à reconstrução de seus últimos dias. Como se passa há pouco tempo da morte de Vincent Van Gogh, a trama ainda se alimenta do sentido de luto e remorso que cerceia todos esses personagens que haviam convivido por anos com o pintor e que haviam sido incapazes de perceber o que estava acontecendo consigo. O que não demora para Armand perceber é que, apesar de Vincent ter de fato um histórico de depressão e atos psicóticos, como no icônico caso onde corta sua própria orelha e a entrega para uma prostituta, ele havia sido internado em um hospital, era constantemente visitado por um médico, além de ter declarado inúmeras vezes que estava completamente curado. Outra evidência fortíssima que sugere que talvez Van Gogh não tenha se suicidado é a forma com que ele parece atentar contra si mesmo. Como é levantado por um de seus personagens, o tiro que é encontrado em seu estômago não parecia ter sido disparado a queima-roupa, além de ter perfurado a carne do pintor, deu um ângulo nada favorável para o suicídio. Unindo isso ao fato de que haviam muitas pessoas que não pareciam gostar de Vincent, não tarda para que Armand comece a formular a hipótese de que ele teria sido assassinado na relva em que estava pintando, e não atentado contra si, como tudo indicava. Conforme a trama se desenvolve, tudo parece apontar que o seu médico, Dr. Paul, havia tido um grau de envolvimento no ocorrido, porque além de ter declarado que nada poderia fazer para retirar a bala e frear a infecção, também havia impedido muitas das visitas nos 2 dias em que Vincent havia agonizado de dor após o disparo. Um desfecho ainda mais triste e depressivo para uma vida que já havia experienciado melancolia demais. Mas deixando a teoria de que a morte de Vincent poderia ter se tratado de um assassinato de lado, mais do que um filme investigativo, Com Amor Van Gogh é, antes disso, um filme sobre solidão.
e como ela parece acumular principalmente as almas mais melancólicas e problemáticas, se comportando quase como uma constante na vida de pessoas já infelizes. Como é retratado por um depoimento de Tel, em dado momento, a infelicidade de Vincent parecia ter iniciado ainda na infância, quando precisava lidar com a constante paranoia de que jamais seria suficiente para seus pais, comparado ao seu irmão natimorto, também chamado Vincent, que sempre era lembrado e visitado por eles, mesmo que isso magoasse profundamente a criança. Foram inúmeras as carreiras que o pintor tentou antes de finalmente se encontrar na arte, muitas sem sucesso e que fizeram com que ele caísse ainda mais na desgraça, até que finalmente, já aos 28 anos, Vincent finalmente se encontrou na arte, mas sem deixar todos esses sentimentos para trás. Como é possível perceber em muitos de seus quadros, mesmo naqueles considerados mais felizes, ainda assim há uma grande presença da melancolia, do medo e da solidão. As cores predominantemente azuis e amarelas marcam um belo contraste, mas que não esconde os elementos solitários e a tristeza que parece sempre cercá-lo. Van Gogh era uma alma solitária, e a obra não cansa de abordar isso. É descrito em inúmeras passagens que Vincent havia tentado sem sucesso se integrar a uma variedade de grupos, mesmo aqueles que praticavam bullying contra si e o maltratavam, simplesmente porque continuar sozinho com seus próprios pensamentos e sua mente perturbada haviam se tornado tarefas insuportáveis para um homem doente. Mais do que uma condição, a solidão já havia se tornado uma doença crônica em Vincent, que vinha perdendo as forças para lutar contra ela. Os rápidos colapsos que apresentou em diferentes momentos de sua vida, como quando briga com seu amigo Gauguin, quando percebe que não havia conquistado o amor de uma prostituta e mesmo quando ele é rejeitado pela filha de seu médico, apenas reafirmam o estado doentio em que o artista se encontrava. Com Amor Van Gogh, não se trata de uma obra profunda. O filme não apresenta uma saída, um ensinamento ou mesmo uma moral. Se trata apenas de uma obra que revisita a dor do artista e tenta fazê-lo de forma que homenageie. A questão da última carta, mais do que um artifício para fazer com que a história se desenrole, é o principal meio que a obra encontrava para dramatizar os últimos momentos do personagem. Ao ler o que havia nela, Armand consegue absorver e também transmitir para a audiência a mensagem que o pintor, de forma ficcional, deixa para seus fãs após a sua morte. Ali que a morte não devia ser sentida como triste para um artista, mas como uma nova aventura para sua criatividade. Há muito se discute a influência de Van Gogh na arte, com o pintor já tendo sido chamado de o pai da arte moderna. E com uma vida tão trágica, não há crime nenhum criar uma obra em seu nome, mesmo que tão rasa. Há sim um potencial imensamente desperdiçado aqui. Riscos não são tomados e a segurança parece ditar todo o desenrolar do projeto, que se debruça apenas no elemento artístico e estético, que apesar disso, já consegue ser suficiente para transmitir toda a melancolia e a solidão através do azul e das tristes expressões que acompanharam Vincent Van Gogh durante toda a sua vida.